eu for pro Flamengo, posso disputar a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Esse era o pensamento do goleiro Santos, segundo notícias divulgadas na época. O goleiro, conhecido por ser um verdadeiro paredão no Furacão, ganhou o respeito dos adversários, chegou à seleção brasileira, foi campeão e fez seu nome. Tudo jogando no Atlético Paranaense, mas quando decidiu que para ser grande e ganhar respeito era mais importante a camisa que vestia que as boas atuações, Santos viu sua carreira despencar e de solução ele virou grande decepção no rubro-negro carioca. Mas você sabe por que é que o Santos não conseguiu se firmar no Flamengo e hoje é um dos principais alvos da torcida do Flamengo? Fica tranquilo que a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Você já está inscrito aqui no canal? Se você não tá, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. E claro, não esquece do like. Ó, e se você tem o sonho de viver do YouTube, sempre quis ter um canal, conseguir falar daquilo que você ama e ganhar dinheiro com seu conhecimento ou com sua paixão através do YouTube aqui fazendo vídeos, dessa vez eu vou te explicar como é que eu consegui ter diversos canais aí monetizados de um jeito muito simples e conseguir ganhar dinheiro fazendo aquilo que eu amo de verdade. Então você vai fazer o seguinte, ó, eu vou deixar um link aqui na descrição onde você vai aprender a viver de YouTube, beleza? Então não perde tempo agora, se você quer ter um canal de sucesso, vai lá e usa o mesmo método que eu usei, beleza? O link tá aqui na descrição, clica lá e já faz agora o caminho pro seu sucesso. Ele estava de volta à Arena da Baixada, conhece bem aquele campo, o gramado, a pressão, a torcida e todo esse conhecimento, essa experiência era essencial para que o Flamengo conseguisse um bom resultado e pudesse espantar a má fase no Campeonato Brasileiro. Ao invés disso, o Santos viu o time perder de virada com 2 gols que podem sim ser considerados falhas dele. Para piorar, o Santos ainda saiu de campo de maca, depois de ter trombado com um jogador do Atlético Paranaense e no choque, enfim, acharam que ele tinha sofrido uma fratura no rosto. Exames realizados posteriormente mostraram que não houve fratura, só o trauma e o susto. E se você analisar a carreira do Santos até aqui, é exatamente isso: trauma, susto, e só examinando muito bem é que a gente vai saber se quebrou de verdade. Comecemos então pelo começo. Aderbar Melo dos Santos Neto, mais conhecido apenas como Santos, nasceu em Campina Grande, na Paraíba, no dia 17 de março de 1990. O Santos descobriu cedo seu talento no gol, passou pelo 13 e foi pro Porto de Caruaru, e logo em seguida se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2008 e chamou a atenção do Furacão, com quem acertou, e depois da passagem pela base do Atlético Paranaense, ele subiu para os profissionais do Furacão e estreou na equipe principal em 2011. Mas a partir daí ele precisou fazer uma grande aliada: a paciência. Antes dele assumir as luvas titulares do Furacão, ele viu o Everton se credenciar como um dos melhores goleiros do país, e só com a saída do Everton para o Palmeiras que o Santos assumiu a responsabilidade de ser o principal goleiro do Atlético Paranaense. E cara, ele pegou muito, ganhou o respeito dos principais atacantes do futebol brasileiro. Suas defesas assustavam pela plasticidade, pelos reflexos assustadores que ele apresentava. O perfil quieto de poucas palavras dava um ar mais gélido pro goleiro e mais responsabilidade pro atacante na hora de finalizar. O Santos foi crucial para os títulos mais importantes do Furacão nos últimos anos: bicampeão da Copa Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, além do tetracampeonato estadual. Foi pelas atuações que o Santos teve no Furacão que ele chegou à seleção brasileira, seleção principal e olímpica, onde foi medalhista de ouro com o Brasil em 2021 em Tóquio. Clubes do exterior sondaram a situação do goleiro. O Al Nassr, treinado pelo Mano Menezes na época, estava disposto a gastar uma bala pelo jogador. Tivesse aceitado a proposta, o Santos hoje seria companheiro de clube de quem? Cristiano Ronaldo. Mas o Santos tinha outros planos. Ele queria sim atuar ao lado de grandes craques, mas eram outros craques com outra camisa. Ele queria ir para a seleção brasileira disputar a Copa do Mundo. Mas o tempo urgia e os concorrentes dele, Alisson, Ederson e o Everton, estavam cada vez mais seguros na lista do Tite. E mesmo com o Santos estando bem no Furacão, ele sabia que os seus concorrentes também estavam jogando
jogando muito e que só uma grande pressão popular poderia jogar ao seu favor e colocar o nome dele de vez naquela lista. E foi nesse exato momento que surgiu o interesse do Flamengo. E eu não vou ser hipócrita com você, torcedor do Atlético Paranaense. Eu e você sabemos o tamanho do Atlético. Hoje ele é maior dentro e fora de campo do que 80% dos outros clubes do Brasil, incluindo o meu São Paulo. Entra em todos os campeonatos como forte candidato, mas o peso da camisa de um gigante como o Flamengo e outros clubes de massa fazem toda a diferença. E o Santos sabia que se jogasse no Flamengo o que estava jogando no Furacão, a pressão para que ele fosse para a Copa do Mundo seria enorme em cima do Tite. O jogador era muito importante para o Furacão e todo mundo sabe que para tirar um jogador do Atlético Paranaense não é fácil. E o Furacão decidiu que só liberaria se fosse bem recompensado financeiramente. E o Atlético foi recompensado. Confiante que Bento conseguiria suprir a saída do Santos, o Furacão liberou o jogador e recebeu mais de 15 milhões de reais na venda do goleiro. Parecia ser bom para todo mundo. Bom para o Flamengo, que precisava de um goleiro seguro e que já havia tendo problemas com o que eles tinham no elenco. Tanto Hugo Souza quanto Diego Alves não estavam vivendo um bom momento. Para o goleiro Santos também era excelente. Desde que ele mantivesse o mesmo nível que ele tinha no Furacão, com certeza ele conseguiria o seu objetivo de chegar à seleção brasileira jogando pelo Flamengo. E pro Furacão era dinheiro em caixa e futuro garantido, com Bento e Mikael, dois goleiros jovens e muito seguros. Mas houve um grande pecado nessa história toda. Quando o Santos deixou o Atlético Paranaense, ele confiou mais no poder da massa do que no seu trabalho. As defesas incríveis não mais aconteciam no Flamengo. A primeira falha, tudo bem, acontece. A segunda, ok, é só um acidente. A terceira, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, cara? É exatamente assim que funciona um clube de massa. E aquela massa que poderia jogar a favor do Santos e ajudar o goleiro a ser convocado para a seleção brasileira, se tornou a massa que cobrava mais vibração do goleiro, que parecia ser outro jogador no Flamengo e nem de longe lembrava aquele paredão do Furacão. E com as cobranças da torcida nos estádios, nas redes sociais, até mesmo na chegada ao treino, bom, a confiança do Santos foi cada vez mais minguando. No Flamengo ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores da América, mas não foi espetacular. Tanto não foi que ficou de fora da lista do Tite para a Copa do Mundo. Ninguém nem cogitou que ele deveria ir. E para piorar, começou 2023 da pior maneira possível no Flamengo, falhando em momentos decisivos e não sendo decisivo no momento que o Flamengo precisou que ele fosse. E assim ele viu a torcida, que pediu a sua chegada, também exigir a sua saída. A diretoria fechou a contratação do Rossi, do Boca Juniors, que tá perto de chegar ao rubro-negro carioca. E o Santos sabe que se o goleiro entrar bem, ele vai perder a posição e pode não mais recuperar o posto. O sonho, que era ir para a Copa do Mundo, virou pesadelo. De titular absoluto no Atlético Paranaense e um dos melhores goleiros do país, o Santos pode se tornar apenas um goleiro reserva do Flamengo que a torcida não quer em campo de jeito nenhum, por não confiar que ele vai fazer o que dele se espera: defesas. O futebol é uma vadia ingrata. Em um momento você é o rei do mundo, pode tudo, e no outro você olha para o lado do campo e vê a placa subindo, com um número indicando a sua saída. E pode ser que nunca mais essa placa suba para te dar outra chance de entrar, principalmente para um goleiro. Uma vez um primo meu, Alexandre, me disse: só joga em posição de confiança, ou eu sou goleiro ou eu sou 10 e faixa. Bom, ele nunca foi goleiro e não tinha a menor condição de ser 10 e faixa. Bom, a verdade é que o meu primo Alexandre acabou não jogando, mas aquilo me marcou. Eu nunca ousei num time usar a camisa 10, eu sabia que era responsabilidade. Também nunca deixei que um goleiro que eu não confiasse jogasse no meu time. E pra mim, quando o Santos decidiu que o escudo do Flamengo, a camisa do rubro-negro, era mais confiável do que ele para levá-lo à seleção brasileira, ele mesmo definiu seu futuro no futebol. É claro, rapaziada, que essa declaração de deixar o Furacão para ir pro Flamengo só para ir para a Copa do Mundo não é algo que foi explicitamente dito pelo Santos, e sim algo que foi noticiado na época, e com essas informações a gente trouxe esse material para vocês. Mas e você? O que acha que aconteceu pro Santos ter caído tanto de rendimento assim no Flamengo? Você acha que ele vai conseguir se recuperar e voltar a ser aquele grande goleiro do Furacão? Ou que o Rossi vai chegar e tomar a posição dele? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. E cara, sabe quem também passou no Flamengo vindo do Atlético Paranaense e não deu certo, e na verdade nem devia ter vindo pro Flamengo? Marcelo Cirino. A gente fez um vídeo falando sobre isso, clica aqui para você conferir.